Você tem dificuldade de calibrar sua impressora 3D? Eu sempre falo que é importante ter suporte. Então, comprar de uma empresa que possa te dar esse suporte seria muito importante. Principalmente para quem está começando, é muito mais fácil. Quando eu comecei, como se fala, tudo aqui era mato. Eu tenho uma história que quando eu comprei a minha primeira impressora 3D, eu tinha longos cabelos, faz tempo. Mas vamos te ajudar mostrando a calibração da nova Elegoo Mark 4 DLP, que é vendida aqui no Brasil pela Doni 3D. Bora? A gente começar então a calibração da nossa Elegoo Mark 4 DLP, a gente inicialmente então vai ligar. A gente tem na lateral dele um botão de liga e desliga e a gente vai ativar o painel touch, que é na parte da frente da impressora. Quando a gente liga então a nossa impressora, a gente tem 3 botões: o Tool, o System e o Print. A gente vai clicar então nesse botão de Tool, vai nesse botão de Exposure, que na verdade é para quê? A gente vai testar a máquina porque ela viajou num navio, enfim. Se a gente compra das empresas que vendem aqui no Brasil, eles fazem todos esses testes. Mas se você compra diretamente numa importação, ela pode vir com alguma coisa desconectada, algum problema nesse nosso projetor. Isso vale para outras impressoras. Os LCDs podem queimar, enfim. E a gente vai ter 3 opções. A primeira delas é a marca da Elegoo. Se a gente clica, ele vai nos mostrar então aqui o tempo que a gente quer, menos segundos, bota aí 5 segundos só para a gente testar e vai no Next. E ele vai projetar em cima da tela, ver se tem algum problema, se a gente tem alguma falha nessa impressão. Acabou, a gente pode voltar. O outro teste que a gente pode fazer é nessa parte do meio. Clicamos e fizemos da mesma forma. Vamos botar 5 segundos também. Next, e a gente vê que na parte da borda a gente tem a luz e no meio vazado. Voltando novamente, a gente vai para a terceira exposição, que seria a tela, toda a projeção inteira, né, de luz. Next, e a gente vê que está toda a tela iluminada. Então a gente fez um teste sobre a quantidade de luz e se ela está fazendo em todos os pontos da minha projeção embaixo do meu tanque e está tudo certinho. A próxima etapa, então, é a gente fazer a calibração. Para isso, a gente vai começar com a nossa mesa. Se esse nosso braço, que está aqui no rail, estiver baixo, a gente pode subir. Então, a gente vem aqui nessa região do Tool, manual, e a gente pode, então, subir quanto que a gente quiser. Vamos colocar lá 10 milímetros e subir. Então, a gente vai ver que isso sobe, né, no rail. Para quê? Para que a gente consiga colocar a mesa na posição correta. Para isso, a gente vai, então, remover essa proteção plástica que tem aqui e também a proteção plástica que tem em cima da tela do vidro que protege o nosso projetor na impressora, ok? Depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente tem uma mesa e uma entrada que encaixa na mesa da impressora e um parafuso que fixa ela. E além disso, a gente tem 2 parafusos que seguram então essa mesa na posição. A gente tem uma chave que vem junto com a nossa impressora e a gente vai soltar para que a mesa esteja solta, porque a gente vai calibrar ele na melhor posição tridimensional. Por quê? Porque se a gente tiver com a mesa mal posicionada, quando a gente fizer a impressão, uma camada vai imprimir e a outra vai acabar soltando. Isso então é encaixado na mesa e esse parafuso superior ele tem que ser bem fixo, bem apertado, claro, né? Não arrochando, mas que ele não movimente, que a nossa mesa não se movimente. Só essa parte que é encaixada a partir de uma esfera. Quando isso aqui estiver totalmente nivelado, a gente vai apertar esses 2 parafusos laterais. Após então essa mesa estar solta, a gente vai então voltar para o nosso painel e vai apertar aqui no manual e aqui a gente vai ter uma casinha para que essa mesa desça para o home, na verdade, para a gente poder calibrar. Antes disso, a gente vai colocar 4 papeizinhos. A gente usa então como se fosse 4 papéis cortadinhos, né? Antigamente a gente usava eles todos antes de cortar, juntinhos, mas fazendo dessa forma com 4, a gente consegue daí que os 4 cantos então da nossa mesa estejam bem calibrados. Vou colocar um em cada canto. Vamos voltar então para o nosso painel e vamos apertar na tecla da casinha, que é o home. A mesa vai descer até que ela se ajuste. Nesse momento, então, a gente testa se os cantinhos estão mais firmes ou mais soltos. A gente vê que tem esse lado aqui que está um pouquinho mais firme, esse lado aqui está um pouquinho mais solto. O que a gente faz? Você pode usar a palma da mão aberta, assim, para colocar então na mesa
e apertar lá no lado onde ainda estava meio solto, aqui a gente baixa um pouquinho naquela região. E aí vamos testar os papéis, mais ou menos firmes da mesma forma. A próxima coisa então a fazer é subir a nossa mesa. A gente vai então aqui de volta, vamos subindo de 10 em 10 para ser um pouco mais rápido. Então aqui se a gente pode clicar em 0,1, 1 milímetro ou 10 milímetros. Então, são 3 iconezinhos que tem. Colocamos aqui no 10, né? Podia ser no 1, colocamos no 10. Aqui que a gente vai subir a mesa agora, porque a gente vai colocar o tanque. Então o tanque a gente precisa um pouquinho de espaço para que ele entre embaixo dessa mesa que já está calibrado. A gente tira então esses papéis, guarda para uma nova calibração ou descarta. A próxima etapa então é a gente encaixar o filtro. Esse filtro, a Elegu fala, ele tira 90% dos odores das resinas. Se a gente usar boas resinas, os odores são menores, mas resinas às vezes mais baratas ou mais simples têm odores maiores. Se a gente abrir, a gente vê carvão e aqui esse encaixe que vai ser no USB. Na nossa impressora Elegu, a gente tem então essas duas entradas USB e uma delas é logo ao lado do tanque. Então a gente encaixa, cuidando para que ele fique na posição correta. A gente remove então a proteção, que é uma proteção de borracha que tem na entrada USB que está logo ao lado do tanque, encaixa nosso filtro de carvão e ele vai ficar dentro da tampa, então diminuindo bastante os cheiros que possam ter. A gente trabalha em consultório ou mesmo laboratórios de prótese odontológica. Próxima etapa então é a gente montar o nosso tanque na impressora. Vamos inicialmente remover esse papel, ele protege o nosso FEP. Esse FEP a gente tem que ter muito cuidado. Tudo que a gente bater ou a gente riscar, tudo que a gente mexer dentro do tanque tem que ser com espátulas de silicone, porque se a gente riscar em alguma posição desse tanque, o que vai acontecer? A gente, naquela região onde está riscado, a luz não vai passar e a gente não vai ter a impressão do nosso modelo naquela camada ou naquela posição. Encaixamos então o nosso tanque, ele tem um lugar onde ele fica certinho, né? Se a gente for testar, ele encaixa e nós temos então dois parafusos que são colocados lateralmente para fixar o tanque. A próxima etapa, então, seria a gente escolher a resina para trabalhar, colocar essa resina no tanque e depois disso a gente trazer um arquivo que foi fatiado. Existem fatiadores. No caso da Elegu, ele nos traz um novo fatiador que se chama Tango, mas a gente pode utilizar também Chitubox ou Lixi, que também vão funcionar bem para essa impressora. Após colocar a resina no tanque, a gente coloca então a nossa tampa, a gente vai pegar então o nosso USB, o nosso pendrive, que já vai estar dentro dele então o arquivo que foi fatiado, vai encaixar lateralmente. A gente olhar aqui, a gente vai ter uma entrada lateral de USB. Vamos encaixar então, voltamos até a aba inicial. Bem no botão da direita a gente tem um botão de print e aqui dentro então das opções a gente vai escolher, clicamos no nosso arquivo. Então aqui a gente tem um exemplo que já vem dentro do pendrive da Elegu, que é uma peça de xadrez para teste. Clicamos então no print. Nesse caso a gente não colocou a resina ainda, então eu vou parar a impressão para que a gente possa colocar a resina no tanque e iniciar. Bom pessoal, então fizemos a calibração da nossa Elegu Mars 4 DLP, a primeira impressora da família da Elegu de baixo custo, que é a DLP, e a segunda do mercado de baixo custo, vindo só depois da Anycubic Photon D2. É uma nova opção. A gente sabe que ainda as resoluções dessas impressoras DLPs de baixo custo ainda são baixas, provavelmente por uma questão de custos. Um projetor, um 4K, 8K, 12K, talvez tivesse um preço elevado e não faria uma impressora dessa ter um custo tão baixo, mas vamos fazer bastante teste com ela e ver se há uma diferença efetiva para o trabalho odontológico e de laboratório de prótese diário. Até o próximo vídeo. Valeu!